Olá! Vamos explorar juntos uma ideia fascinante. E se os nossos pensamentos não ficassem só dentro da nossa cabeça? E se as nossas emoções pudessem literalmente moldar o mundo ao nosso redor? Com base no material de referência, é exatamente essa ideia que vamos analisar agora. Vamos lá! Nossa jornada começa com essa ideia, que é bem ousada, sobre o futuro. A fonte nos desafia a pensar além do dogma, do pessoal, e ir em direção a algo, digamos, cósmico. É um jeito de pensar que prepara o terreno para tudo que a gente vai discutir aqui. Para a gente entender por que essa ideia é tão urgente agora, a fonte primeiro nos mostra um mundo em crise. A gente vê revoluções pipocando por toda parte, como um rastilho de pólvora. Depois, nações inteiras sendo abaladas por desastres naturais. E, para completar, economias globais que parecem estar por um fio. É um cenário de instabilidade que, sinceramente, pede uma nova forma de enxergar as coisas. Mas e se esse caos todo não for a história completa? A fonte sugere que por baixo de tudo isso tem um segredo muito poderoso vindo à tona. Uma nova maneira de entender o nosso lugar no universo. E o centro do mistério é este. Uma percepção profunda que, embora alguns já conhecessem, foi se desenvolvendo meio que longe dos holofotes. Uma verdade que esteve escondida bem na nossa frente o tempo todo. Para a gente começar a entender isso, a fonte nos apresenta a trindade sagrada da vida. Pensa bem, a ciência já mapeou a mente e o corpo nos mínimos detalhes. Mas, e o espírito? Ele continua sendo o grande ponto de interrogação, né? É esse mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Então vamos para a primeira peça-chave desse quebra-cabeça, o pensamento. A gente costuma acreditar que os nossos pensamentos estão seguros, trancadinhos aqui dentro. Mas e se não estiverem? A fonte joga na mesa uma possibilidade bem radical. E se cada pensamento que temos não for só um processo interno, mas um ato de criação? Algo que a gente projeta para o mundo lá fora. Essa ideia tem até um nome: o domínio do pensamento. Tenta imaginar um reino, uma dimensão não física onde os pensamentos não apenas existem, mas interagem, se conectam e são compartilhados. Pode parecer meio abstrato, né? Mas para e pensa nas experiências do dia a dia. Aquela sensação de saber o que alguém vai dizer, a conexão que não tem explicação com o animal de estimação, ou aquele arrepio de, tem algo estranho aqui. A fonte sugere que isso não é coincidência, mas sim pequenas espiadas nesse domínio do pensamento em ação. Mas olha, os pensamentos são só o começo da história. A fonte defende que existe uma força ainda mais fundamental em jogo, o verdadeiro poder por trás de tudo, a emoção. A hierarquia aqui é bem clara. Pensa assim, os pensamentos são o projeto, a planta base da nossa realidade. Mas as emoções, elas são a energia, a força poderosa que pega esse projeto e transforma em ação, em experiência de verdade. Essa ideia fica muito, muito real quando a gente pensa naqueles dias, sabe? Aquele tipo de dia que parece que já nasceu para dar errado, desde a hora em que a gente abre o olho. E o ponto crucial é este. Nosso estado emocional interno não apenas colore a nossa percepção do dia, ele parece influenciar diretamente os eventos que acontecem. Acordar com positividade parece que alinha o universo a nosso favor. Já acordar com negatividade parece que é um convite para o caos. E tudo isso nos leva à conclusão mais ousada da fonte, a de que cada um de nós cria a própria realidade. O sentimento, literalmente, se torna fato. Pensa nesse cenário. Um menino num parquinho se sentindo vulnerável, isolado. Essa emoção não fica guardada dentro dele, ela irradia, como uma energia. Um valentão, procurando um alvo, é instintivamente atraído por essa energia. A vulnerabilidade interna se manifesta como uma experiência externa e física. Se isso parece difícil de acreditar, a fonte apresenta uma evidência física bem impressionante. Os experimentos do Dr. Masaru Emoto, que sugerem que a intenção humana pode de fato alterar a estrutura da água. E os resultados são de cair o queixo. A água exposta a palavras como amor congelou em cristais lindos, supersimétricos. Já a água exposta a pensamentos de ódio formou estruturas todas caóticas, distorcidas. É uma prova visual muito forte da ideia de que pensamento e emoção têm sim um poder físico. Chegando nesse ponto, é natural surgir a dúvida. Então é só pensar positivo e tudo se resolve? A fonte já antecipa essa objeção e deixa bem claro que a mentalidade precisa ser colocada em ação. Afinal, o ceticismo é compreensível.
A crítica mais comum é: ninguém muda o mundo só com pensamento sentado no sofá. E, de certa forma, isso está correto. Mas a resposta da fonte é o pulo do gato. Exatamente. Continue se movendo. Não é sobre ficar parado, não é sobre passividade. É sobre mudar a mentalidade por dentro e, então, continuar a se mover fisicamente na vida, permitindo que as ações sejam guiadas por essa nova emoção alinhada. O que nos deixa com uma pergunta final, que é muito poderosa. Se é possível ter, fazer ou ser qualquer coisa que se desejar, que realidade você vai criar? O poder de escolha talvez seja o maior poder de todos. Obrigada por acompanhar esta análise.